vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vou pedir os irmãos para abrir em 2 Reis 4. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus fiel. Vai falando isso, Senhor. Os irmãos acharam? Amém. Hoje 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Glória a Deus, aleluia. Antes de 1 Crônicas e antes de 2 Crônicas. Esperar só um pouquinho, tá, irmãos? Falta gente aí. Glória a Deus. Eita, vamos lá. 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Aleluia. Solta aí. Eu vi essa mensagem aqui hoje. A gente passa, né, irmãos? A gente passa, lê, volta. Sempre tem uma coisinha que fica. É igual assim, ultimamente eu li o livro de Hebreus, então já li várias vezes, mas tem coisa lá que a gente vê, passa, depois que você volta, você pega de volta. E não deu tempo de eu pensar, mas eu vou pedir os irmãos para depois pensar no que fez, né? No que esse servo do profeta fez para ter essa dívida, né? Do que ele fez. Se os irmãos quiserem depois consultar, é bom que os irmãos até releiam a mensagem, não é verdade? Não deixe de orar. Mas vamos lá então. Primeiramente ela recorre a um homem, né?
mas um homem qualquer, um homem de Deus, Eliseu. É verdade? Sabe, nós temos coisas em nossas vidas, nós temos dificuldades, mas a gente não tem que recorrer lá fora ou nas nossas próprias forças. A gente tem que recorrer à presença do Senhor. Ele te dá força para vencer. E se nós estivermos caindo, Ele nos dá força, nos levanta. É verdade? Mas essa mulher poderia pensar que a esperança dela acabou. Talvez o azeite dela fosse esse, a esperança. Estava faltando pão dentro de casa, estava faltando azeite, estava faltando, dentro de casa. Para nós, Ele nos leva para o vale. Mas o seu pecado é o que deixa você no vale. Sabe? Independente de como nós estamos, se nós somos provados ou não discuta com Deus. Não pergunte, não discuta, porque Jó 9, versículo 3, fala assim que quem somos você não vai ter a pena. Se você discutir com Deus e procurar o porquê que você está nessa situação, clame a Ele, porque Ele vai te responder. Em vez de você discutir, querer argumentar com Deus, clame ao Senhor, porque o Senhor Ele vai te responder. Se está faltando pão, não vai faltar mais. Mas entenda bem que prova foi feita para você passar, se fortalecer, mas você não vai ficar lá. Dependendo, Se você se manter no pecado aí, lamento, mas aí você vai ficar um tempinho a mais aí. Então, continue firme na presença do Senhor. Sabe, um ponto bacana dessa mensagem é que ela foi fiel no pouco. Não é verdade? E com certeza também foi fiel no muito. Como fala em Lucas 16:10, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas aquele que é desonesto no pouco, esse é desonroso no muito. Independente do que você esteja passando, está faltando pão, mas você não pode faltar com justiça. Está faltando pão, mas você não pode faltar de ser justo. Você não pode faltar de ser cheio da presença do Senhor. Mesmo que falte, não deixe faltar. E o azeite, nós vamos colocar o azeite aqui nessa noite como se fosse a presença do Senhor. Não deixe o azeite faltar, não. Multiplique o azeite do Senhor sobre a sua vida. Tá? Multiplique o azeite do Senhor como? Lê. Tem que ler. A palavra de Deus fala em Oséias 4:6, fala assim que o povo dele, o meu povo, foi destruído por falta de conhecimento. Creio que vocês não queiram ser destruídos também. É verdade? Mas, então, você tem que procurar conhecimento da palavra do Senhor. Quer conhecimento? Está aqui. Você quer sabedoria? Está aqui. Você quer saber como que você tem que andar? Está aqui. Você aprende até de economia aqui, ó. Vai lá ler a passagem de José lá das 7 vacas gordas e 7 vacas magras lá. Você vai aprender como ser econômico. Então, procure o conhecimento do Senhor aqui. É verdade? O conhecimento que você precisa está aqui. E o resto, tudo Deus vai fazer. Busque o Senhor e a sua justiça. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 e Lucas 12:31. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Busca o Senhor. Conhecimento, irmãos. Porque quando você tem o conhecimento do Senhor, quando você conhece de Deus, quando você conhece, tem a sabedoria do Senhor, vem a prova, mas você tem certeza de uma coisa, que você vai sair vencedor. Vem a prova, você tem a sabedoria o suficiente para não pecar quando a tentação vir. Não é verdade? Não é assim? Se você, porque fala, fuja da aparência do mal. Mas se você não souber como fugir, não é verdade? Como que você vai fugir? Vocês sabem fugir?
você foge com isso aqui, ó, a palavra da verdade. Porque vem a tentação, quando vem a tentação da pornografia, você lembra do que Deus disse a você, que você não pode fazer isso. Você sabe. E aí, mais azeite na sua botija, né? Mais azeite na sua vasilha. Aí quando vem o adultério, para quem não sabe, tem três diferentes pecados sexuais, né? Tem da fornicação, que é quando ocorre antes do casamento. Tem do adultério, que é a traição, que eles falam. Essa é a traição. E o outro é esquecido. Mas os irmãos procurem. Tá? Então, irmãos, é importante você estar sempre na palavra do Senhor, porque quando vir a fornicação, o adultério de encontro da sua vida, você lembra do que Deus disse. Você lembra de quem? Que aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Você fala, não, eu não vou não, porque Deus tem algo para cumprir na minha vida. E o que Ele tem para cumprir na minha vida é a santidade dEle, é a pureza dEle. E o meu destino é o céu, não é ficar aqui. O meu destino é lá. Meu destino não é aqui, o meu destino é lá em cima, do lado do Senhor, assentar na mesa com o Senhor, para comer pão com o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Entenda bem, irmãos, se você passa por momentos de necessidade aqui, entenda bem que lá em cima você não vai passar necessidade. Esse é o importante. É você estar do lado do Senhor. Se você está passando necessidade, tem um versículo muito bacana em Filipenses 4,12. Filipenses 4,12 fala assim: passei por momentos de abundância, mas também de escassez. Em todas essas coisas eu estou instruído, tanto a passar fartura como a passar fome, tanto a passar em abundância como em necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Se você está passando fome, entenda bem que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e amanhã você não vai passar porque o amanhã é dele. Amanhã você não vai passar porque o amanhã é do Senhor. Sabe, o interessante é que logo que ela recorre, Deus obedece o Pai, tem o direito de querer algo do Pai. Vocês podem responder, irmãos. Hoje eu estou vendo que na agressividade toda eu não vou conseguir hoje não. Hoje eu estou mais racional, parece. Se os irmãos puderem me responder, vocês acham? Não? Não pode falar, pode colocar para fora. Tem gato, tem engolir língua aqui hoje não. Coloca para fora, não tem nem gato, nem cão. Pode colocar para fora. Vocês acham ou não, irmãos? Não? Pensa. Então, da mesma forma é com Deus. Não adianta você querer pedir a Deus, não adianta você querer pedir fartura a Deus, se você for desobediente a Ele, não adianta. Sabe por que o ímpio já não ora mais? Por causa justamente disso, cara de pau dele, você acha que ele vai chegar lá para poder orar a Deus do jeito que ele está? Não vai, porque Deus não vai fazer. Mas interessante que mesmo assim, como fala em Lucas 6,35, né? Lá fala, ame os vossos inimigos e tal, faço bem. Mas no finalzinho, se vocês lerem o finalzinho lá, fala que Deus é bom até para com os maus. Que bacana, né? Então, irmãos, entenda bem que mesmo você sendo desobediente, Deus é bom para com você, mas você não tem parte com Ele. Então, na hora que acontecer algo ruim com você, não adianta ir não vai não, porque você não tem parte com Ele. Tá? Você não tem parte com Ele. Mas quando você tem parte com o Senhor, quando acontece algo com você, pode ajoelhar porque a resposta vai vir. Pode ajoelhar porque a presença do Senhor vai interceder ao seu favor. Pode ir porque Deus vai dar vitória. Pode ir que Deus já está indo na frente. Deus já está indo à frente de você, quebrando os grilhões, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos, quebrando as portas de bronze, e tudo que faz para te impedir de chegar na vitória, Deus já vai quebrando. Ele já está indo na sua frente. Aquele que obedece, Deus já está indo. Aquele que obedece, Deus já está trabalhando por ele. O que precisa é só confiar. Só isso. Confiar.
Eu estava pensando, interessante que essa mulher, ela não teve dúvida, ela teve fé. Porque logo na hora que Deus, através da vida de Eliseu, falou com ela, vai, fecha a porta do teu quarto e deita o azeite. Ela foi deitando o azeite. Mas ela não pensou assim, não, será que vai? Ela só entrou, fechou a porta do quarto dela e deitou o azeite. Só deitou o azeite. Ainda pediu mais. Pensa, é assim mesmo, tá com fome. Deixa a criança aí. Mas ainda deitou mais, né? Então, irmãos, você vê que ela não teve dúvida. Ela não deixou de ter fé. E aí eu estava pensando, o que é a fé? O que é a fé para os irmãos? Os irmãos sabem me explicar? Irmão Miguel? É que nem a palavra fala, né, cara? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? É crer no impossível, né? Isso aí. O Miguel falou certinho. Hebreus 11:1, que fala assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que ainda não se vê. Prova por quê? Porque você já sabe o que vai acontecer, você já sabe que vai vir. Mas isso é a definição da fé, certo? E agora vamos ver, esse é o conceito, né? E vamos definir a fé. A fé é você acreditar em Deus. Quando o Senhor fala com aquela mulher de fluxo de sangue, vai porque a fé te salvou, o interessante que a fé, mesmo quem salvou, foi Deus. Não é verdade? Não foi o Senhor que tocou e curou aquela mulher? Já parou para pensar nisso? Que não parece que foi a fé dela, mas parece que foi o Senhor que a curou. Interessante, não é verdade? E eu estava pensando nisso. E aí, você pensa, ela virou e falou, basta porque Hebreus 11 está aí. Essa é a fé. É quando você crê que Deus está ao seu favor e que Ele existe com você. Que Ele está caminhando com você, que Ele está com você. E aí ele termina o versículo e fala assim, e que receberá o que busca. Está vendo? Isso é a fé. É você crer que você vai receber. E o que é crer? Não é você acreditar? Em quem que você acredita que está trabalhando? Não é Deus? O que salvou aquela mulher foi Deus, mas por meio da fé e da credulidade dela. Essa é fé. Isso é fé. Então, a gente pensa, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente presume que quem não tem fé não está em obediência. Estou certo ou errado, irmãos? Vocês acham que eu estou certo ou errado? Podem falar. Eita, começou a dar uns problemas aí. Certíssimo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, a crença, ela é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E os incrédulos? Vocês acham que os incrédulos são obedientes a Deus? Não são. Não tem como ser. Se eles não creem, como é que eles vão crer nos mandamentos que Deus firmou? Não é verdade? Então, quando você tem fé, você está obedecendo. Só tem como você tem fé quando você obedece. Se você obedece a Deus, é fé. Se você não obedece, você não tem fé. Agora, se você obedece, você tem fé. E aquela mulher obedecia a Deus, o marido dela obedecia a Deus. E quando você obedece, Deus vem ao seu favor. Pode estar faltando vasilha, mas não vai faltar o azeite. Pode estar faltando vizinho, mas não vai faltar azeite. Pode estar faltando gente na sua vida que não vai faltar o azeite. Pode estar faltando tudo, mas não vai faltar a providência do Senhor sobre a sua vida. Não falta. Não falta. Bom, irmãos, a palavra de Deus fala em 1 João 2,6 fala assim que aquele que se diz dele, né, do Senhor, sendo Cristo, deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Aquele
que se diz dele deve andar como ele andou, que fala. E também fala que lá em 1 João 2,4 fala assim que aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, não guarda os seus preceitos, esse é mentiroso, porque não conhece. Mas então a gente presume então uma certa coisa. Negócio assim, eu pensei bem nesses versículos, irmãos, podem ir da forma aí, mas que seja algo que edifique. Bom, irmãos, pense em algo que edifique a vida de vocês. Então eu pensei o seguinte: o termo desviado, mas ele nunca foi encontrado. Não é verdade? Se ele nunca o conheceu, então ele nunca foi encontrado. Mas aí, quando a gente vai lá em Hebreus 10:38, fala que o justo ele viverá pela fé, mas se ele retroceder, não terei prazer nele. Então, irmãos, o justo retroceder. Se Deus mandou você deitar o azeite, não retrocede não, meu irmão, que Deus vai parar de ter prazer na sua vida. Deita o azeite, faça o que Deus mandou, porque se você voltar para trás, o Senhor vai cobrar de você. Ele não vai agradar de você. Agora, a questão do desviado é a seguinte, né? Nunca teve parte, nunca conheceu de verdade, nunca chegou a conhecer de verdade. E aquele que estiver aqui dentro que não conheceu, eu convido você a conhecer o meu Deus nessa noite. É um Deus que tem preceitos, é um Deus que tem mandamentos, que você não vai andar do jeito que você quer, porque a partir da hora que você conhece o Senhor, você não anda do jeito que você quer, mas você tem alegria que você não tinha lá fora. Você não faz nada, você não recebe nada de graça hoje em dia, a não ser a morte de Cristo na cruz por você. Aquela foi graça, que a gente merecia. A gente estava com dívida, o Senhor ainda foi lá e pagou nessa dívida. Nossa dívida era o pecado. Ele nos libertou do pecado, como diz, né? Então, irmãos, entenda isso, que não tem como você se sentar na mesa de Deus, na mesa de demônios. Não tem como tomar o cálice de Deus e o cálice de demônios. 1 Coríntios 10:21. Não tem como você fazer do jeito que você quer. Não tem como a gente ir da maneira que nós queremos. Mas quando você conhece o Senhor, logo a sua vontade não é mais sua, mas é dele. Gálatas 2:20, já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As suas vontades, os seus prazeres, suas concupiscências foram crucificadas. Gálatas 5:24. Você vê como é que conecta. Porque agora o seu prazer é o prazer do Senhor. Você tem prazer em louvar, mas não tem prazer em pecar. Você tem prazer em estar na presença do Senhor e orar, mas você não tem prazer em permanecer no adultério, permanecer na fornicação. Você não tem prazer de permanecer na mentira. O seu prazer agora é pregar, falar das santas escrituras do Senhor. E o seu prazer não é mais falar palavrão como você falava. O seu prazer agora é ouvir o que é do Senhor, porque a ovelha, ela alimenta pelo ouvir. E não é mais ouvir Zeca Pagodinho ou qualquer outra coisa lá de fora. Esse não tem que ser o seu prazer. Uma vez na escola, eu conversei com um rapaz, ele até chama Davi também. E eu falei com ele, ó, o negócio é o seguinte, meu amigo, esse negócio aí de música do mundo aí, você tá errado aí de ouvir esse trem. Ele falou, não, mas por quê? Eu falei, por quê? Porque Tiago 4:4. Deus não te ensinou a você que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, não? E o 5 fala que Deus tem ciúmes de nós, e é forte. Deus não quer te dividir você com música lá de fora, não, meu irmão. O Senhor ele não quer dividir você com música mundana. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Se você tem fôlego, louva ao Senhor. Se você não está louvando ao Senhor, é porque você não tem fôlego da vida e da presença do Senhor sobre você.
Se você não está louvando ao Senhor, se você não tem forças para orar, não tem forças para conhecer mais de Deus e beber da água santa que Ele nos deu, você não tem os filhos, venha descer sobre a sua família por completo. Eu profetizo que venha descer o fogo da oração, venha descer o fogo da oração, venha descer o fogo que precisamos. Sabe, irmãos, mas mesmo assim, a amizade, a inimizade com o mundo não significa que você tem que ser ignorante com os outros lá fora. Entenda isso. Você não precisa ser rude. Lá eu entrei num curso de informática agora, e lá é tão bom que lá eles ensinam informática e te mostram como é que você tem que proceder no meio dos outros. E lá eles falam, ó, não adianta você ir numa entrevista de emprego, chegar lá com uma linguagem toda torta, a aparência toda arrebentada, e aparência, deixa eu lembrar os 3 pilares. É aparência, linguagem, e o outro é o parecer. Então, a imagem que você transmite tem que ser o mesmo que você vive. Eles lá mesmo falam. E aí a gente tira esse trem de letra, né? Porque a gente já está vindo na presença do Senhor e não tem como se andar de 2 formas. Então lá é bom que ensina. É isso que você precisa aprender. Você não precisa ser ignorante lá fora com ninguém. E eu te mostro isso dentro da palavra do Senhor, que você não precisa ser rude com ninguém lá fora, lá do mundo. Você só não precisa fazer parte. Você só não precisa ouvir as mesmas musiquinhas que o seu coleguinha de serviço ou de escola, seja lá de onde, ouve. Você não precisa disso. Você não precisa falar da mesma forma, vestir da mesma forma que ele está vestindo. Você não precisa proceder da mesma maneira que ele está procedendo. Mas você tem que viver em paz com ele. Você não precisa ser rude no falar, mas só não fazer parte com ele. Hebreus 12, 14, fala assim que permanecei em paz com todos. Permanecer em paz com todos. E para viver na santidade. Você vê que nesse versículo ele não te dá isolado. Ele não vai te dar isolado. Você tem que ter paz com todos, mas você tem que permanecer na santidade. Se você tem que perder a paz com o seu colega de serviço ou de escola para viver na santidade, perca a paz com ele, mas viva a santidade do Senhor. Porque sem a tal ninguém verá o Senhor. É o que completa o versículo. Tá? É assim. Você não precisa machucar nem maltratar ninguém. Mas se o seu colega, ou seja lá quem for, estiver atrapalhando você com o Senhor, não precisa você maltratá-lo, mas tome distância e aproxime-se do Senhor. Toma a distância dele lá e aproxima do Senhor aqui. Esforce-se para viver em paz com todos, isso é importante. Mas não tenham parte com o mundo. Isso é muito importante. Até porque, como que você vai chegar para pregar a palavra do Senhor àquele que você maltratou? Não é verdade? Como é que eu vou falar de amor com quem eu maltratei? Não tem cabimento uma coisa dessa. É verdade? Então, mostre o amor que você vive. Se você vive o amor, mostre o amor. Não é assim? Você não vive o que você prega, que eles falam, né? O mais interessante é você pregar o que você vive. Porque se você prega a palavra do Senhor, se você vive a palavra do Senhor, você tem que pregar ela. Então, faça conforme o Senhor manda, tá bom? Conforme a palavra do Senhor manda. Eu vou até fechar aqui, porque não vou mais nem conseguir meditar nesse termo aqui, no termo da palavra, não. O tempo já está acabando. E vamos passar também para uma coisa bem importante, tá? A sua salvação é uma questão importante. É o melhor azeite que você tem. Esse é o melhor azeite. É o melhor azeite que você tem na sua vasilha, é o da salvação. Porque foi por isso que Cristo morreu na cruz por você. Não foi para você viver aqui, foi para você viver lá com Ele. É por isso que Jesus foi na cruz. E o preço de cruz, ele é quantitoso, grande. Né? Então, irmãos, o
importante é a sua salvação. Garante ela. Garante. Não olha para o seu irmão, porque às vezes aquele que você fala, não, esse não vai não, porque é isso, isso e isso. Pode ser na última hora lá que ele arrepende e toma um jeito na vida dele. E aí você, perigoso, né? Porque olhou a vida, o tempo todo olhou a vida do irmão e ficou para fora, porque não olhou a sua. Esse é o problema. Então, olha, irmãos, olha a vida de vocês como estão. Eu digo para vocês, não olha no espelho, olha na palavra. Porque no espelho você não vai ter referência de como mudar, mas na palavra você vai ter referência de como mudar. E eu te ajudo você ainda a achar na palavra para você mudar. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Levíticos 18. Capítulo inteiro é bom ler. Lá tem as leis. Levíticos 18. Tem Apocalipse 22, né? Eles falam também. Apocalipse 22. 21, 8. Apocalipse 21, 8. E assim vai. Tem vários outros. 1 Coríntios 2,4, 2,6. 1 Coríntios, não. 1 João 2,4, 2,6. Tem o 3,18 também, que é muito bacana. Tem 1 Coríntios 10, 21. Romanos 1. Ali Romanos 1 ali é muito bom. Então, irmãos, olhem para a palavra. Você não precisa olhar para o espelho. Você não tem que refletir o espelho. Você tem que refletir a palavra do Senhor. Você tem que olhar para a palavra do Senhor, porque é ela que vai mudar você e vai santificar você. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos.